começando mais uma edição do Hora Extra e nesse programa você vai conhecer as novas regras do sobreaviso. É grande o número de jovens universitários que querem ter o seu próprio negócio, mas os especialistas alertam para a necessidade de planejamento. E no bloco de entrevistas, o juiz Ranúlio Moreira fala sobre os danos sociais gerados pela prática de dumping social. É grande o número de jovens universitários que querem ter o seu próprio negócio, mas os especialistas alertam para a necessidade de planejamento. Confira. A Federação das Indústrias do Estado de Goiás fez uma pesquisa envolvendo cerca de 400 jovens universitários. O objetivo era investigar o grau de empreendedorismo entre os estudantes. O resultado foi surpreendente. 81% deles disseram ter desejo de criar e gerir a própria empresa. De acordo com a pesquisa, os principais motivos que despertam nos jovens a vontade de empreender são, em primeiro lugar, o desejo de se tornar independente. Em segundo lugar, a busca por maior retorno financeiro. Por outro lado, a pesquisa mostra também que apenas 18% dos entrevistados afirmaram possuir um plano de negócios, que é um instrumento importante para traçar um retrato fiel do mercado, do produto e das atitudes que deve ter todo empreendedor que deseja ser bem-sucedido. É preciso muito cuidado durante todo o processo de constituição de uma empresa. São muitas as dificuldades que podem se tornar verdadeiros obstáculos à realização do sonho do negócio próprio. No início, os principais problemas apontados na pesquisa são a burocracia dos órgãos públicos, a falta de mão de obra qualificada, a dificuldade em obter financiamento e a própria falta de conhecimento em como criar e gerir uma empresa. Depois de aberto o negócio, surgem novas dificuldades, entre elas a carga tributária elevada, a alta inadimplência, problemas no gerenciamento do negócio, incluindo aí o gerenciamento da equipe de funcionários e a falta de capital de giro. Para o coordenador técnico da FIEG, a falta de capacitação para gerir negócios é o maior entrave, tanto entre os jovens empreendedores, quanto entre aqueles que já estão há mais tempo no mercado. Nós temos uma história de empreendedores que criam seus negócios a partir da experiência que eles tiveram em outras empresas, às vezes boas experiências, mas que não são fundamentadas em ideias mais estratégicas ou num conhecimento mais estruturado, tanto do negócio como da própria gestão da empresa. E dão certo por questão de mercado, vão se adaptando, têm uma capacidade rápida de adaptação, mas isso prejudica muito o processo de crescimento. Com a sua experiência, qual o conselho, o que dizer para essa pessoa que deseja abrir o próprio negócio? O que ela deve fazer, em primeiro lugar? Bom, a própria pesquisa que nós fizemos mostra que um dos fatores fundamentais é conhecer o negócio onde ela vai entrar. Quando a gente vai viajar, nós temos que fazer um plano de viagem. Criar um negócio é um plano de viagem, porque é uma jornada de longo prazo que vai consumir muitos recursos e que visa alcançar grandes objetivos. Então, não posso aventurar num negócio que eu não conheço o mercado, que eu não saiba quanto eu vou gastar para fazê-lo funcionar, que eu não tenha dimensionado claramente que resultados eu quero obedecer, em que ambiente eu vou trabalhar. Então, o plano de negócio é fundamental, é o primeiro passo e sem ele a gente não aconselha que uma pessoa arrisque o seu capital ou assuma dívida para começar um negócio. Outra situação verificada pela pesquisa é que apenas 6% dos universitários que pretendem empreender o próprio negócio pensam em investir no setor de indústria. A grande maioria, ou seja, 94% dos jovens que querem empreender, desejam investir nos setores de comércio ou serviços. A Justiça do Trabalho estabeleceu regras novas nas relações entre as empresas e os empregados para o uso de celulares e de computadores fora do horário de serviço. Veja a reportagem. O assistente de operações da Companhia Energética de Goiás, Givanir de Jesus,
pode ser chamado a trabalhar a qualquer momento nas escalas de plantão. Ele fica em casa aguardando o chamado da empresa. Como é que vocês trabalham em regime de sobreaviso na empresa? Na realidade, a gente gera assim, uma certa apreensão, né? Em função de que você tem que ficar esperando. Geralmente, em dias de temporal, a gente sabe que o grau de serviço é bem elevado e isso traz uma certa apreensão. Não significa dizer que a gente está em casa e a gente está totalmente à vontade. A Justiça do Trabalho entendia que o fato de um trabalhador ter um celular ou rádio da empresa, por si só, não justificaria o pagamento de horas extras. Mas agora, o Tribunal Superior do Trabalho decidiu que o empregado terá direito a receber um adicional quando ficar de sobreaviso dentro de uma escala de plantão. É essa escala que vai definir quanto a empresa terá de pagar ao trabalhador. Se o empregado só ficar de sobreaviso e não trabalhar, recebe 1/3 do valor da hora normal de trabalho pelo período que ficou disponível. Se for chamado, a empresa paga também as horas extras. Como fica a remuneração do empregado que trabalha em sobreaviso, aguardando ordens do patrão? Se o trabalhador ele fica só de sobreaviso, ele recebe 1/3 do valor da hora normal pelo tempo que ficar disponível. Agora, se ele for convocado a prestar serviço efetivamente, ele recebe horas extras, que no caso representa o valor da hora normal mais 50%. É bom que fique claro que para o Tribunal Superior do Trabalho, o profissional que fica à distância, cumprindo ordens pelo telefone ou por qualquer outro meio de comunicação, ele recebe horas extras proporcional ao tempo que demandou para cumprir essa tarefa, e não horas de sobreaviso. Ou seja, significa trabalho efetivo. Perfeito. Essas mudanças na jurisprudência do TST em relação ao sobreaviso vieram para beneficiar o trabalhador? Houve avanços? Com certeza. Essa modificação no entendimento do TST é mais uma conquista para o trabalhador brasileiro. Acontece que, com o avanço da tecnologia de comunicação, especialmente telefonia celular, internet, notebook, convalidou-se um novo relacionamento entre empregado e empregador, bem como esses em relação a terceiros relacionados. Daí advém a necessidade de avançarmos também do ponto de vista jurídico, para evitar abuso por parte do empregador. E no próximo bloco, o juiz do trabalho, Ranulio Moreira, fala sobre o fenômeno do dumping social. Hora Extra volta em instantes. Não saia daí. A prática reiterada de desrespeito aos direitos trabalhistas por parte de determinados empregadores prejudica não só o trabalhador individualmente, mas a sociedade, que tem de arcar com os custos de inumeráveis demandas na Justiça do Trabalho. A abusividade do ilícito gera uma concorrência desleal com empresas que cumprem seu papel social e os deveres trabalhistas, resultando na prática do dumping social, que pode ensejar indenização. Para falar sobre o assunto, nós conversamos agora com o juiz do trabalho, Ranulio Moreira, do TRT de Goiás. Doutor Ranulio, temos visto desrespeito reiterado por algumas empresas que deixam de observar normas legais de ordem pública e, nesse descumprimento, prejudicam e muito os direitos dos trabalhadores. Essa prática reiterada, esse desrespeito, o senhor tem sido julgado comumente como sendo um dumping social, como a prática do dumping social. O que vem a ser esse conceito, dumping social, que é relativamente novo para a Justiça do Trabalho? O dumping social vem do direito internacional do famoso dumping,
que é uma prática predatória de empresas que colocam seus produtos no mercado a preços inferiores ao dos concorrentes para quebrar a empresa adversária ou até mesmo o comércio exterior de algum país. Nesse mesmo sentido, o dumping social é caracterizado pela concorrência desleal de uma empresa com outra em virtude de uma empresa não pagar os direitos trabalhistas de seus empregados, não pagar 13º, férias, não pagar hora extra, não conceder intervalos. Com esses mecanismos, ela consegue colocar os produtos dela no mercado a preços inferiores a das outras empresas, prejudicando a outra empresa e também aos trabalhadores e a toda a sociedade, na medida que os encargos sociais não são pagos e toda a sociedade é obrigada a custear aqueles gastos que seriam da empresa. Ou seja, tem um custo menor com o trabalhador e ele pode passar esse menor custo operacional, por assim dizer, nos produtos, e a empresa que cumpre direitinho, ela sai perdendo. Justamente, ela pode concorrer em uma desigualdade de condições e pode até não fazer isso. As empresas também podem fazer um concerto entre elas e todas elas violarem os direitos dos trabalhadores e nenhuma abaixar os seus preços. Ainda pode acontecer isso. Mas o que comumente acontece é que a empresa pode concorrer com a outra. Então, essa prática não só viola os direitos dos trabalhadores, como a livre concorrência. Certo. O senhor publicou um livro sobre esse assunto, dumping social, em coautoria com o juiz Jorge Luiz Souto Maior e a juíza Valdete Severo. Como surgiu a ideia de escrever um livro sobre esse assunto? Esse assunto surgiu para os juízes e na comunidade jurídica em geral com o advento de uma jornada de direito do trabalho e processo do trabalho no TST em Brasília em 2007, onde vários enunciados foram publicados e discutidos entre juízes, desembargadores, membros do Ministério Público, ministro do TST. Entre eles, ficou estabelecido o enunciado número 4, que trata do dumping social. A partir do surgimento desse enunciado, eu então atuava no Tribunal de Minas e a Escola Judicial solicitou que eu e outro colega, Marco Aurélio Treviso, de Uberlândia, comentássemos alguns desses enunciados para a escola. Nós fizemos um estudo sobre esses enunciados e a mim coube comentar esse enunciado número 4. Então nós publicamos isso entre os colegas gostaram do assunto e alguns até começaram a aplicar, que até então desconhecido, começaram a aplicar a partir do conhecimento desse enunciado. Eu também. Então os colegas Jorge Luiz Souto Maior, não havia uma combinação, e a Valdete no Rio Grande do Sul, também aplicavam isso aí. E surgiu da Valdete a ideia de fazer o livro. Ela consultou o Jorge Luiz Souto Maior, e com ele eu já tinha várias conversas, inclusive discutimos muito sobre o assunto, e ele me convidou também para participar, porque eu já tinha uma pesquisa sobre a matéria, já vinha estudando e já estava querendo publicar alguma coisa a respeito. Então foi uma conjugação de ideias e vontades para a publicação desse livro, né? Nesse livro, o senhor mencionou que a macrolesão causada pelo dumping social exige do magistrado mais que uma simples condenação, porque uma simples condenação implicaria em impunidade. O juiz pode agir de ofício e reconhecer esse dumping social para causar o efeito pedagógico que a medida exige? Eu acho que não só pode, como deve, mas a questão ainda é polêmica. Porque, no nosso entendimento, à medida que o juiz reconheça a existência de violação reiterada, proposital, contínua e lucrativa da legislação trabalhista, e se ele não puder aplicar a legislação e punir aquela empresa, nós estamos dizendo que o direito nega a si mesmo, na medida em que o juiz, que é responsável pelo ordenamento jurídico, não tem poder para aplicar a lei e fazer com que ela valha para todo mundo. É uma insensível impunidade eu verificar todos os dias que a mesma empresa está na sala de audiência, tumultua a pauta,
60%, 50%, 70%, 30% da pauta daquela vara é apenas da mesma empresa, sempre pela reiteração das mesmas condutas fraudulentas, e o juiz todos os dias condena a pagar somente para aquele trabalhador, e a empresa não emenda a sua conduta, não muda a sua forma de agir e continua violando o direito de inúmeros outros empregados, que por muitas vezes não ajuizam a ação por desconhecimento ou por até por um preconceito com relação à justiça do trabalho, porque o trabalhador, ainda naquele sentimento patriarcal, acha que é uma traição entrar com ação contra o seu empregador que lhe deu o emprego, né? Ele sente que ele deve favor para o patrão, ainda existe muito esse sentimento. Da mesma forma, não há reciprocidade, porque o patrão não tem aquele sentimento. Ora, ele me presta serviço, me dá lucro, faz meu empreendimento crescer, eu não vou furtar dele o pagamento das horas extras. Então, essa reciprocidade não existe, o que já liberaria esse trabalhador para ajuizar essa ação. Mas os trabalhadores não ajuizam alguns outros direitos. Alguns ajuizam e outros não. Então, muitos direitos prescrevem, outros eles não conseguem provar, e a empresa trabalha com aquilo ali, ela já calcula quanto ela vai ganhar, se vale a pena, porque ela sabe que a maioria dos direitos não vão ser postulados. Então, é um mecanismo friamente calculado para violar os direitos dos trabalhadores e os direitos sociais de toda a sociedade, na medida que não paga também contribuições previdenciárias, não concede intervalos, não paga um adicional de salubridade, não cuida do meio ambiente de trabalho e aquelas pessoas adoecem, e toda a sociedade paga por aquilo, não só aquele trabalhador violado. Mas esse entendimento sobre a aplicação da penalidade, reconhecimento da prática de dumping social nessas relações de trabalho, que pode ser de ofício pelo juiz, é um entendimento relativamente novo. Eu gostaria de saber do senhor o que é o entendimento do TST com relação ao tema e também dos tribunais regionais. Mas isso no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já, hoje falando sobre dumping social nas relações de trabalho. Ora, esse está de volta, hoje falando sobre dumping social nas relações de trabalho com o juiz Ranúlio Moreira. Doutor Ranúlio, o entendimento de que o juiz pode condenar de ofício a empresa por prática de dumping social é recente. Isso parece-me que ainda não é o entendimento das Cortes Superiores. Como é que está sendo o entendimento dos tribunais regionais e do TST sobre esse assunto? Olha, a questão do juiz poder condenar de ofício já vem de uma doutrina não tão moderna. Mauro Capelletti, um jurista italiano super consagrado, já dizia que o juiz deveria fazer isso em 1977. Então, em 77, ele dizia que isso era um conceito revolucionário. O que era revolucionário em 1977, hoje é uma coisa até ultrapassada. Então, essa situação, o princípio da inércia, aquele juiz inerte que não fazia nada antes de ser provocado, é uma situação que já está ultrapassada. Então, o juiz é inerte até o momento que ele toma conhecimento da situação. Um juiz da área civil, por exemplo, que toma conhecimento de que um veículo foi fabricado e que aquele defeito de fabricação, está provocando acidentes, e inclusive com mortes ou ferimentos graves, quando um proprietário de um veículo desse ajuiza uma ação individual, postulando a reparação dos danos que ele sofreu, o juiz jamais manda só consertar aquele veículo. Ele sempre determina que os outros veículos fabricados, se eles têm defeito de fabricação, sejam chamados para um recall e que sejam consertados. E ninguém se opõe a isso. Agora, no direito do trabalho, que é um direito eminentemente social, quando há uma violação reiterada de direitos trabalhistas, em que já se verificou que a empresa faz daquela forma em relação a todos os trabalhadores, o juiz, chamando a sua responsabilidade e determinando que a empresa cumpra a legislação, isso ainda não tem sido visto com bons olhos, até porque por conta do tradicionalismo, do patriarcal, da legislação brasileira, da sociedade brasileira, que ainda não compreende que determinadas leis foram feitas para ser cumpridas. E no caso dos reclamantes,
eles têm direito também de pedir a condenação da empresa por prática de dumping social? Vou complementar em relação ao entendimento dos tribunais. Alguns tribunais, inclusive o nosso TRT da 18ª região, têm mantido condenações de empresas por dumping social. Inclusive, aqui recentemente foi mantida uma condenação de uma sentença minha, em que um banco foi condenado à reparação de danos sociais porque contratava só estagiários, não contratava empregados. Ele terceirizava a atividade fim e a empresa terceirizada contratava apenas estagiários, então violando o direito dos trabalhadores. Essa sentença foi mantida. Várias outras já foram mantidas em outros estados. No TST, agora que a matéria está chegando, então não é possível ainda firmar um posicionamento a respeito de como o TST verá essa questão. Acredito que o TST vai manter essas condenações por dumping social, até porque os ministros do TST participaram da jornada de direito do trabalho, onde foi estabelecida a súmula, o enunciado sobre o dumping social. E com relação aos reclamantes, eles têm direito de pedir a condenação da empresa por prática de dumping social ou não? Eles têm direito. Agora, há uma controvérsia quanto a para quem vai esse direito, essa indenização. Colegas meus de Minas já condenaram a empresa a pagar para os trabalhadores uma reparação por dumping social. Inclusive, o colega Jorge Luiz Souto Maior, que escreveu comigo o livro, também assim pensava que o trabalhador podia pedir a indenização por dumping social para si mesmo. Depois eu conversei com ele e ele se curvou o meu entendimento no sentido de que se o dano é social, se é um dumping social, causou um dano a toda a sociedade, quem tem que ser reparado é a sociedade em geral e não a pessoa individualmente falando. Por esse mesmo ato, a empresa que, por exemplo, deixa reiteradamente de pagar as horas extras, por exemplo, dos empregados, esse mesmo fato ele pode causar dano de duas categorias. O dano individual para aquele trabalhador que perdeu aquele direito e o dano social para toda a sociedade, porque aqueles valores que incidiriam sobre aquelas horas extras, FGTS, contribuições previdenciárias, entre outras, não foram revertidas aos cofres públicos. O trabalhador pode postular, ele pode denunciar o dumping social e pode postular para ele uma reparação por dano existencial, na medida em que aquelas horas extras, aquelas parcelas salariais que lhe foram furtadas, diminuíram e degradaram a sua qualidade de vida e a qualidade de vida de sua família. Na medida em que o trabalhador, por exemplo, que ganha R$700 e tem usurpado horas extras na ordem de R$200 por mês, ele teria uma qualidade de vida muito maior com aquele plus salarial de 20%, 30%. Aquele ali poderia propiciar uma alimentação de maior qualidade, poderia propiciar que aquela pessoa pudesse levar o seu filho para uma escola de melhor qualidade. Então, há uma degradação proposital da qualidade de vida do trabalhador. Então, esse fato pode ensejar ao mesmo tempo uma reparação do dano social a toda a sociedade e pode também propiciar ao trabalhador a reparação do seu dano existencial, que é um dano da personalidade, que ele pode postular. A perda real que ele teve em relação ao descumprimento da empresa. Isso, o descumprimento da empresa causou uma degeneração da qualidade de vida dele. E isso, para ele, é um dano existencial que ele pode pedir nessa ação. Ele pede, eu quero o pagamento das minhas horas extras, eu quero o pagamento do meu adicional de insalubridade, eu quero o pagamento da minha parcela X que foi negligenciada pela empresa e, ao mesmo tempo, eu quero uma reparação pelo dano existencial que eu sofri, na medida em que aquela parcela seria essencial para a manutenção da qualidade de vida minha. Esse entendimento se refere ao Fluid Recovery, ou ressarcimento fluido ou global, que o senhor tem mencionado em palestras? O ressarcimento fluido global é o que justifica a existência da condenação de ofício por parte do juiz. Porque a teoria do Fluid Recovery, ou ressarcimento fluido global, ela estabelece que o juiz verificando em uma ação individual que direitos coletivos, que direitos multitudinários foram afetados, ele não deve ficar inerte. Ele não deve, vou resolver o seu problema e deixo que os outros venham me procurar depois. O juiz, naquela mesma ação, ele resolve não só o problema de quem o procurou, como dos demais cidadãos, para que a legislação seja preservada, o Estado democrático de direito seja observado. Então, é aquela situação do juiz
que, provocado por conta de um veículo que deu defeito, manda consertar de todos os proprietários daquele veículo. O senhor também tem mencionado que essas empresas delinquentes, assim chamadas as empresas que descumprem reiteradamente direitos dos trabalhadores, elas são agentes nocivos ao capitalismo responsável e seria um paradigma negativo. Nesse conceito, nós poderíamos falar que existe, então, um capitalismo responsável? O que seria isso? Olha, essas empresas que descumprem propositadamente o ordenamento jurídico, elas funcionam como um paradigma indesejável para as outras. À medida que a outra empresa fala, olha, eu não posso vender meu produto pelo preço X, porque a minha concorrente vende abaixo desse preço, porque não paga hora extra, porque não paga intervalo entre jornada, não concede intervalo entre jornada, porque não paga adicional de salubridade. Então, o outro empresário falou, vou fazer o mesmo. Então, o paradigma, essas empresas funcionam como um paradigma indesejável. E isso, já que ele pratica e não é punido, eu também vou fazer o mesmo. O outro faz o mesmo. Então, por isso a necessidade de penas pedagógicas, para aquela outra empresa falar assim, olha, o meu concorrente fez isso, mas foi penalizado, então não vou fazer, e ele certamente não voltará a fazer, porque a justiça está de olho, a justiça está vigilante, a justiça está punindo o descumprimento da legislação. É verdade. Eu conversei com o juiz do trabalho, Ranúlio Moreira, sobre dumping social nas relações de trabalho. Doutor Ranúlio, muito obrigada pela sua presença aqui no Hora Extra. Eu que agradeço. Estou à disposição. Essa edição do Hora Extra chega ao fim. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima semana. Mais informações sobre a Justiça do Trabalho de Goiás você acompanha no Facebook e no Twitter. Nos vemos na próxima semana. Até lá. No programa Hora Extra, você vai saber o que mudou na jurisprudência do TST acerca do sobreaviso. Como fica a remuneração do empregado se ele ficar de plantão e não for convocado para o serviço? Veja também que é grande o número de jovens universitários que querem ter o seu próprio negócio. Confira ainda a entrevista do juiz Ranúlio Moreira, que fala sobre os danos sociais gerados pela prática de dumping social. Aguardamos você!